Em 1978, um fotógrafo judeu e ateu convicto entrou numa catedral com uma missão clara: provar que o objeto mais venerado do cristianismo era uma fraude medieval. Trouxe apenas a câmera e 17 anos de experiência em fotografia científica. Saiu com uma dúvida que levaria outros 17 anos para resolver. Eu sou Theo Mapamundi, do Correspondente do Mapa, e estou aqui para te contar o que 6 campos independentes da ciência descobriram no Sudário de Turim. E por que nenhum deles conseguiu explicar o que encontrou. A história começa em 1898. Um fotógrafo amador chamado Segundo Pia recebeu permissão para fotografar o pano durante uma exposição real em Turim. Tarde da noite, sozinho no quarto escuro, enquanto a imagem começava a aparecer na chapa de vidro, ele quase a derrubou. A regra básica da fotografia diz que o negativo inverte tudo. Rostos humanos ficam distorcidos como máscaras ocas. O sudário quebrou essa regra. No negativo de Pia, um rosto emergiu com olhos gentilmente fechados, nariz quebrado, hematoma na bochecha, barba e uma expressão estranhamente calma em alguém que claramente havia sofrido de forma extrema. Era como se o pano já fosse o negativo, e o negativo do negativo revelasse o positivo. A pergunta que ficou foi simples e perturbadora. Quem, na Idade Média, 800 anos antes da fotografia, compreendeu o conceito de negativo fotográfico? Em 1976, 2 físicos da Força Aérea Americana inseriram uma fotografia do sudário num analisador de imagens construído para converter dados de satélite em mapas tridimensionais de terreno planetário. Quando o processo era aplicado a pinturas ou fotografias comuns, o resultado era distorção sem sentido. Quando inseriram o sudário, a máquina produziu uma forma humana tridimensional perfeita. Nariz, maçã do rosto, tórax, braços cruzados, pernas, todos com proporções corretas. A figura podia ser rotacionada sem distorção. Desde 1976, nenhuma outra imagem reproduziu esse efeito. Nenhuma. O sangue apresentou um problema diferente. Análises confirmaram hemoglobina, albumina e compostos de porfirina. Sangue real. Mas o detalhe decisivo foi a sequência. O sangue estava no pano antes da imagem corporal se formar. Sob cada mancha de sangue não há imagem. O sangue está sobre o linho limpo, enquanto a imagem se forma ao redor das manchas sem sobrepô-las. Toda falsificação conhecida segue a sequência natural. Primeiro o corpo, depois o sangue. O sudário inverte essa sequência. As feridas dos pregos atravessam os pulsos, não as palmas. Embora toda a representação artística da crucificação na história mostre pregos pelas palmas. Nos anos 1930, um cirurgião francês testou isso em cadáveres. O tecido da palma não suporta o peso de um corpo humano. O prego rasga. Para sustentar um corpo numa cruz, o prego precisa atravessar os ossos do pulso. E toda vez que o cirurgião posicionava o prego nesse local, o mesmo efeito ocorria. O nervo mediano era danificado e o polegar se contraía para dentro da palma. Olhe para as mãos no sudário. Conte os dedos visíveis. 4, não 5. O polegar está oculto, retraído para dentro da palma. Um detalhe anatômico preciso que nenhum artista medieval possuía conhecimento para criar. Em 1988, 3 laboratórios dataram o pano por carbono 14 e chegaram a resultados entre 1260 e 1390. Caso encerrado. Mas o protocolo tinha problemas sérios. A amostra foi retirada da borda mais manuseada do pano, a mesma segurada por bispos em exposições públicas por séculos, absorvendo suor, cera de velas e óleos de milhares de mãos. Em 2005, Raymond Rogers, químico do Laboratório Nacional de Los Alamos e sem nenhuma crença religiosa, confirmou que a amostra tinha propriedades químicas completamente diferentes do restante do pano. Algodão entretecido no linho, ausente em todo o resto. Resina vegetal com corante, ausente em qualquer outra parte. Os 3 laboratórios dataram um remendo medieval, não o pano. Rogers publicou essa descoberta em janeiro de 2005. Faleceu em março. E então veio a molécula que derrubou 17 anos de ceticismo. Barry Schwartz, químico de sangue, judeu e ateu como o fotógrafo que o havia contatado, analisou uma única substância, a bilirrubina. Um composto produzido pelo fígado sob trauma extremo que se liga à hemoglobina e impede a oxidação normal. Sangue comum escurece com o tempo. Sangue saturado de bilirrubina, de alguém levado ao limite fisiológico absoluto, permanece vermelho indefinidamente. O sangue no sudário, 2000 anos depois, ainda estava vermelho. A imagem em si é a parte mais inexplicável de tudo. Não é algo aplicado à superfície. É o rearranjo de átomos dentro das próprias fibras,
Uma camada de alteração de apenas 200 nanômetros de espessura, mais fina do que uma única bactéria. Físicos italianos calcularam que para reproduzir o efeito seria necessário um pulso de energia de 34 trilhões de watts, durando menos de 1 bilionésimo de segundo. O prêmio de $1 milhão oferecido para quem replicasse a imagem com todas as suas propriedades permanece sem vencedor. Barry Schwartz permaneceu judeu até o fim da vida. Nunca se converteu. Tratou o sudário como evidência, não como objeto de culto. Sua conclusão foi direta. O pano é autêntico. Seja lá o que isso signifique. E isso levanta uma pergunta que a ciência e a fé ainda não conseguiram responder juntas. Se um ateu convicto, sem nenhum interesse em provar a autenticidade, passou 17 anos sendo forçado pelas evidências a mudar de posição, o que isso diz sobre a diferença entre o que escolhemos acreditar e o que os dados realmente indicam? Porque talvez as maiores verdades da história não estejam nos livros sagrados nem nos laboratórios. Estejam num pano de linho de 2000 anos, que ainda não terminou de revelar seus segredos.